O que ocorreu durante a infância e juventude de Jesus não é amplamente discutido na Bíblia. Os evangelhos de Mateus e Lucas mencionam brevemente seu nascimento, mas depois passam rapidamente para sua vida adulta. O Evangelho de Lucas conta uma história em que Jesus é deixado para trás por seus pais em Jerusalém, em seus 12 anos. Mas isso é tudo. Ninguém fala sobre seu relacionamento com outras crianças, sua educação, o possível uso de seus poderes na infância ou algo assim. Na verdade, nenhum dos autores dos livros que se tornaram a Bíblia falava sobre isso, mas outros autores o fizeram. Na antiguidade, vários livros circularam entre as comunidades cristãs contendo exatamente esse tipo de conteúdo. O mais antigo e talvez o mais popular deles foi o chamado Evangelho da Infância de Tomé. Não confunda isso com o Evangelho de Tomé, que é outro texto. O texto de que estou falando foi encontrado na biblioteca de Nag Hammadi, sobre o qual podemos fazer outro vídeo mais tarde. O texto ao qual me refiro é o Evangelho da Infância de Tomé, também conhecido como Feitos da Infância de Nosso Senhor Jesus Cristo, que circulou em pelo menos 13 línguas na Antiguidade e na Idade Média. Há até uma possível referência a ele em um texto do século VI d.C., pelo bispo Iros de Leão. Então, é realmente um livro muito antigo e, mais do que isso, é um livro extremamente curioso, porque a imagem do jovem Jesus que ele apresenta vai contra todas as expectativas, ou pelo menos vai contra as nossas expectativas modernas. Mas sem mais delongas, o que é que este texto realmente diz? O livro começa com as seguintes palavras: Eu, Tomé, o israelita, proclamo a todos vocês, irmãos entre os gentios, para dar a conhecer a grande infância de nosso Senhor Jesus Cristo e quantas coisas ele fez ao nascer em nossa região. Daqui é apresentada uma série de momentos da infância de Jesus, começando com aquele que é talvez o episódio mais famoso de todos, que aparece até no Alcorão e nos filmes de Hollywood, onde Jesus dá vida a alguns pássaros de barro. Mas esta história é muito mais complexa e curiosa do que isso. O contexto é, na verdade, o seguinte: quando Jesus tinha 5 anos de idade, de acordo com o texto, ele estava brincando em um riacho, separando as águas do riacho em diferentes piscinas e purificando essas águas milagrosamente usando apenas o poder de sua palavra. E durante essa brincadeira, ele também pegou um punhado de barro e moldou 12 pardais. Mas em determinado momento, um homem viu Jesus fazendo essas coisas e, como era sábado, ele foi até José para lhe dizer que seu filho estava profanando o dia sagrado. Então, José imediatamente foi para o riacho e questionou o jovem Jesus, dizendo: Por que você está fazendo essas coisas no sábado, coisas que não são permitidas? E Jesus, ouvindo isso, apenas bateu palmas e disse para os pardais irem, e eles então ganharam vida e voaram para longe. Todos ficaram maravilhados com isso, e eles foram contar às autoridades locais o que havia acontecido. Esta história, por mais estranha que possa parecer superficialmente, refere-se a temas comuns que também encontramos nos evangelhos canônicos. Porém, aqui os encontramos de uma forma mais alegórica. Nos evangelhos canônicos, Jesus também é confrontado por violar o sábado. Por exemplo, esses 12 pardais para os quais Jesus diz ir, provavelmente se referem ao envio dos discípulos. Veremos que essas alegorias aparecem ao longo do Evangelho da Infância de Tomé. Mas por enquanto, vamos continuar com a história dos pássaros de barro. Depois de mandar os pássaros embora, o texto diz que o filho de um escriba, na mesma hora dessa brincadeira do riacho, pegou um galho e começou a quebrar os tanques que Jesus havia feito. Jesus, vendo isso, disse ao menino o seguinte: Ó injusto, ímpio e tolo, que mal as piscinas e as águas fizeram com você. Eis que agora você murchará como uma árvore e não produzirá folhas, raízes ou frutos. E imediatamente o menino secou completamente. Os pais do menino que enfrentaram isso foram até José reclamando sobre o que tinha acontecido. Mas, entretanto, aconteceu outra coisa. O jovem Jesus estava atravessando a aldeia, e um menino passou correndo por ele e acabou esbarrando nele. Por causa disso, Jesus ficou extremamente irritado e disse o seguinte: Você não deve seguir seu caminho. E o garoto então caiu e morreu no local. Os pais desse menino também foram até José e disseram para ele: Você não pode conviver com um menino assim entre nós na aldeia, pois ele está matando nossos filhos. Então, José finalmente decide repreender Jesus de forma mais assertiva. Mas Jesus, sabendo que essa repreensão veio de acusações de outras pessoas, coisas que José não tinha visto,
mas que haviam sido relatadas a ele, deixa todos os seus acusadores na aldeia cegos. José, obviamente, não gosta dessa reação à repreensão e dá a Jesus um puxão literal na orelha. Jesus ouve com força, e Jesus também fica profundamente irritado com isso e diz a José: basta você procurar e não encontrar. Com certeza você não agiu com sabedoria. Você não sabe que eu sou seu próprio Jesus? Jesus volta a repreensão para José e tudo o mais. O significado exato dessas palavras, segundo o texto, um professor que estava por perto fica muito impressionado com a maneira de Jesus falar com seu pai e se voluntaria para iniciar a educação formal de Jesus. O problema é que, durante as aulas, Jesus acaba ensinando muito mais a OS professor do que o professor ensina. Por exemplo, o professor começa a ensinar as letras gregas para Jesus, mas Jesus interrompe e começa a ensinar o significado secreto e mais profundo das letras ao professor, o que deixa o professor muito envergonhado por não ter aquele conhecimento mais avançado. Ele termina devolvendo o menino para José, dizendo o seguinte: não aguento a severidade do seu olhar, nem entendo nenhuma vez sua palavra. Esse menino não nasceu deste mundo. Ele deve ter nascido antes da criação do mundo. E o professor também diz para José: leve-o para sua casa. Ele é ótimo. Ele é um Deus ou um anjo, ou o que direi não sei. Depois disso, 2 outros professores tentam educar Jesus. O primeiro deles também começa com aulas de letras gregas, e Jesus também interrompe falando sobre o significado por trás de cada uma das letras. Mas este novo professor é menos paciente do que o primeiro. Então ele imediatamente dá um tapa na cabeça de Jesus. Jesus, é claro, imediatamente amaldiçoa o professor, e ele cai rígido no chão. Finalmente, um terceiro professor, mesmo sabendo das histórias anteriores, ou seja, sendo muito corajoso, pede a oportunidade de ensinar Jesus e também acaba sendo educado pelo menino. Mas, ao invés de perder a paciência, ele reconhece a superioridade de Jesus e, pela humildade deste professor, Jesus decide ressuscitar o outro professor que ele curou primeiro. Além dessas aventuras escolares, o Evangelho da Infância de Tomé também conta várias outras histórias que acontecem em diferentes contextos. Mas como são muitas, vou resumir aqui apenas algumas que considero mais interessantes. Em um deles, por exemplo, Jesus sai com seu irmão Tiago para pegar lenha, mas uma víbora morde a mão de Tiago e ele começa a perder força. Então, Jesus rapidamente sopra na mordida na mão de Tiago, e isso faz com que a víbora exploda e seu irmão se recupere. Em outra história muito interessante, é dito que Jesus estava brincando em um telhado com outros meninos, e um deles acaba caindo e morrendo acidentalmente. Os outros meninos fogem assustados por causa disso, mas Jesus fica no local. Então, quando os pais do menino falecido aparecem, eles imediatamente acusam Jesus de jogar seu filho do telhado, foi o que parecia. A princípio, ao observar a cena, era evidente que Jesus não tinha feito aquilo e negou veementemente a acusação. Contudo, os pais insistiam em culpar e insultar Jesus. Então ele saltou do telhado, dirigiu-se ao corpo do menino morto e clamou: Zenão, qual era o nome do menino? Levanta e me diz se eu te joguei do telhado. O menino Zenão se ergueu e respondeu: Não, Senhor, você não me jogou, mas você me criou. Os pais do menino ficaram absolutamente surpresos com isso e agradeceram a Deus por aquele milagre. Em diversas outras narrativas, o jovem Jesus realizava feitos espetaculares, como ressuscitar crianças e adultos, mas também havia relatos em que Jesus realizava ações impressionantes, porém não exatamente milagrosas. Por exemplo, em uma ocasião, José estava construindo uma cama para um homem rico. Este era o ofício de José, ele era carpinteiro, mas acabou fazendo uma peça curta demais para a cama, ameaçando fazer com que ele jogasse todo o seu projeto no lixo. No entanto, Jesus encontrou ali uma solução técnica inteligente para resolver o problema, quase como um feito de engenharia, e salvou o dia do trabalho de seu pai. Em geral, essas histórias do Evangelho da Infância de Tomé afirmam não apenas o poder mágico, por assim dizer, de Jesus, capaz de dar vida para os pássaros de barro ou ressuscitar os mortos, mas também sua inteligência e seu conhecimento das coisas humanas e divinas. Há uma última história que vale a pena mencionar, que é a história que conclui este livro. É outra história muito famosa, mas esta última história não é famosa por causa deste evangelho apócrifo, mas por causa de um evangelho canônico, que é o Evangelho de Lucas.
Esta é a história que mencionei no início, de quando Maria e José foram com Jesus para Jerusalém, quando ele tinha 12 anos, e no dia seguinte, no caminho de volta, eles acabam deixando o menino para trás. Então, quando finalmente perceberam que Jesus não estava com o grupo, voltaram e encontraram o menino sentado com vários professores, discutindo sobre a lei e os profetas e impressionando a todos com seu conhecimento das Escrituras. Esta história, como eu disse, está no Evangelho de Lucas e é uma das poucas passagens que encontramos nos evangelhos canônicos sobre a infância de Jesus. Muito antes de concluir, vale a pena considerar uma questão que inevitavelmente surge ao longo da leitura deste livro, que é o seguinte: como o próprio Cristo, o maior personagem do cristianismo, pode ser representado como uma criança aparentemente tão mal educada que mata amigos e professores por qualquer coisinha e nem aceita uma bronca do próprio pai? Como poderia um texto como esse ter sido útil para promover a adoração de Jesus, fortalecendo sua identificação como o Messias, como o Filho de Deus, como o Salvador da humanidade ou algo assim? Apesar do jovem Jesus do Evangelho da infância de Tomé não ser exatamente o mais humilde ou o mais acolhedor, ele é certamente muito poderoso. Ele é aquele que tira a vida das pessoas e as restaura. Purifica o que é impuro apenas com o poder de sua palavra. Ele conhece todas as coisas, sejam elas humanas ou divinas. Então, ele realmente tem muitas características de um Deus, e até algumas coisas mais assustadoras, como matar um menino só porque ele acidentalmente esbarrou nele, podem ser consideradas perfeitamente divinas se considerarmos as imagens sobre Deus que existiam naquele contexto. Talvez você conheça, por exemplo, a história de Uzá e a Arca da Aliança no Antigo Testamento. Nesta história, a Arca da Aliança, onde Deus estava entronizado, segundo o texto, estava sendo transportada em uma carroça e, em um determinado momento, os bois que carregavam esta carroça tropeçaram e a carroça sacode. Com isso, um homem chamado Uzá, que acompanhava o transporte da arca, imediatamente estende a mão e agarra a arca para que ela não caia. Por isso, imediatamente, a ira de Deus se acende contra Uzá, como diz o texto, e Uzá é morto ali mesmo e cai morto ao lado da arca. Esta história sobre a intocável e aterrorizante santidade de Deus e várias outras histórias semelhantes da Bíblia hebraica podem ter inspirado esta imagem intocável e aterrorizante do jovem Jesus do Evangelho da infância de Tomé. Como diz o famoso ditado, o líder temido obtém melhor obediência do que o ente querido. Então talvez o Evangelho da infância de Tomé tenha procurado promover a piedade cristã mais nesse sentido, não tanto pela imagem do Cordeiro de Deus, mas pela imagem do Leão de Judá, nem tanto pelo amor de Cristo, mas pelo temor do Senhor. A mensagem é mais ou menos a seguinte: pense duas vezes antes de querer saber mais do que Jesus, como os professores da história. Pense duas vezes antes de acusá-lo de qualquer coisa, como aqueles que acabaram cegos na história. E pense duas vezes antes de atrapalhar, como o menino que estava correndo e acabou morto. Mas de qualquer forma, esse é o Evangelho da infância de Tomé. Como eu disse na introdução, este é um livro que tem sido amplamente lido desde o início da história do cristianismo. Ainda existe hoje em forma de dezenas de manuscritos em vários idiomas. Muito obrigado por assistir e não esqueça de deixar suas próprias interpretações dessas histórias nos comentários. Até o próximo vídeo.